Câmara. Gostaria de saudar, antes disso, a presença do nosso sempre colega vereador, Renato Oliveira, que está aqui presente conosco, acompanhando a nossa sessão nessa manhã. Obrigada pela sua presença, nosso querido colega de bancada do PCdoB, vereador Renato Oliveira. Bom, é complicado quando a gente tem compromisso com a verdade, mas eu quero parabenizar a coragem de alguns vereadores aqui que vieram falar desse fato lamentável que aconteceu. Peço uma parte. Alguns dias, mas hoje nós estamos aqui comemorando a vitória da democracia e da justiça. Primeiro, que qualquer bandido ou vagabundo, como os vereadores aqui gostam de chamar, que rompem a tornozeleira, são recolhidos, rompem ou danificam. Isso é crime, está previsto como crime. Eles são conduzidos imediatamente para uma casa prisional. Segundo, que além disso é dano ao patrimônio público, já não chega a todos os danos que esse ex-presidente cometeu enquanto era presidente, ainda comete um dano, mais um dano ao patrimônio público. Segundo, ele pediu para ser preso, né? Vamos ser bem sinceros. Não, para aí. Olha, eu admiro mesmo as pessoas que têm coragem de defender o Bolsonaro nesse momento. Sério, eu achei que não teria ninguém com essa coragem, eu teria vergonha. Porque quando o presidente Lula foi preso, ele tinha condições de sair do Brasil, foi feito toda uma mídia, e ele ficou quase 2 anos preso, com dignidade, e disse, eu não quero sair daqui. Eu só vou sair daqui inocentado. Ele ficou quase 2 anos preso. Isso é coragem, é dignidade. O presidente Bolsonaro, o ex-presidente, que eu não gosto nem de falar o nome, ele estava em prisão domiciliar, vereadores, que estão aqui dizendo que ele não recebeu prisão domiciliar. Ele pediu uma estava, parte. já lhe dou, mas ele pediu para voltar para ir para uma prisão na PF, né? No caso, ele está e será e ficará. Primeiro, não venham dizer que foi por causa do ato ecumênico. Esse ato ecumênico foi uma soma de coisas. O ato ecumênico, vamos rezar, depois a gente luta. Já foi um indício ali, mas com certeza a prisão não se deu só pelo ato ecumênico. Se deu pelo rompimento da tornozeleira. Gente, sabe por que eu teria vergonha? Porque, primeiro, ele falou que ele estava desde o finalzinho da tarde tentando olhar por curiosidade. Daí, depois, viu que isso seria um absurdo. Ele disse que teve um surto por causa de remédio que tomou de forma errada, remédio para o soluço. E aí, tu com surto, tu fica 6 horas tentando sem ter uma queimadinha que seja. Gente, que surto é esse? Terceiro, depois, como disse, não colou, ele falou que o surto começou um pouquinho antes da meia-noite e terminou depois. Então, vamos ser sinceros, ou ele tentou romper a tornozeleira, e cá entre nós, né, curiosidade, ou a tornozeleira ia falar, estava ouvindo, estava falando, não sei o que lá que ele inventou, e aí, ou ele queria fugir, e isso é crime, ou se ele teve um surto em casa durante 6 horas por causa de um remédio soluço, ele está com a sua integridade, sua saúde sendo ameaçada, então vamos colocá-lo na PF, onde ele vai ter 24 horas assistência e atendimento, inclusive essa saúde. Então, né, a coisa é complicada, porque realmente eu também não vou chamar ninguém de louco nem de nada. Agora, se o Bolsonaro está com problema de saúde mental, ele tem que ser atendido num lugar onde a sua saúde seja acompanhada. Então, realmente, olha, tem que fazer um rebolado aqui para defender essa situação. Eu não preciso nem falar do resto, porque só essa é um absurdo que aconteceu no nosso país. Olha, é vergonhoso, tá? Pois eu sigo, mas quero dar a parte a quem me pediu.
A Estela, depois o vereador Cláudio. Uma parte também, vereadora Rose, momento oportuno. Obrigada, vereadora Rose. É isso. É oportuno, quando a gente fala de temas tão sérios como esse, a gente falar sempre se baseando na verdade. É muito clara a nossa lei quando trata da violação da tornozeleira eletrônica. Aqui a gente falou na discussão anterior sobre o aumento de penas, mas agora eu ouço que é injusto uma prisão de quem tenta violar daquela forma ridícula a tornozeleira eletrônica. Então, eu acho que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Se a gente acha que todas as pessoas que cometem um crime e violar a tornozeleira eletrônica é um crime que aumenta a pena, precisam ser punidas. Então, com o Bolsonaro, não poderia ser diferente. E é pura e simplesmente isso que nós estamos falando. Então, essa falácia de perseguição não pode colar. Porque, senão, todas as pessoas que violam as tornozeleiras eletrônicas também estariam sendo perseguidas. E outra coisa que é importante nós dizer é que é, sim, um motivo de comemoração para o Brasil. Porque o Bolsonaro foi o principal golpista do 8 de janeiro. Porque durante 4 anos atacou veementemente as urnas, a democracia, a soberania nacional. E quando a gente vê, não só no banco dos réus, mas a gente vê esses golpistas sendo julgados e condenados, a gente vê a justiça sendo feita, a democracia sendo reestabelecida, e isso, com toda certeza, é motivo de avanço e é motivo de comemoração. Deixa aqui pautado, não é perseguição, é apenas uma lei muito clara que a gente já tem. Violou a tornozeleira eletrônica, vai ir para a cadeia. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, a justiça ela pode tardar, mas ela não falha. Esse recado do que aconteceu com Bolsonaro e seus aliados é uma prova de que ninguém está acima da lei. É uma demonstração para os bolsonaristas de que eles não podem fazer aquilo que eles acham, né, que podem, enfim, e que nada vai acontecer. Então, foi um recado assim da democracia. E, vereador Libardi, tem gente que iguala isso e diz que é perseguição, que é ditadura. Eles não têm a mínima ideia do que é a ditadura. Nosso partido foi o partido que mais sofreu com isso. Nós temos mais de 100 anos. Então, obviamente, a esquerda não vai acabar, porque nós existimos desde muito antes, inclusive, da ditadura militar. E quem está tentando igualar esse episódio com a ditadura não aguentaria 2 dias, vereador Jack. Foi de 1964 até 1985, que não eram só pessoas de esquerda e comunistas. Todo mundo que falava a sua opinião era perseguido. A gente tem que ouvir aqui bobagem dia e noite dos vereadores e nada acontece. É a prova que a gente vive numa democracia, só que essa democracia, tu não pode fazer o que tu quiser, então foi uma demonstração de que ninguém está acima da lei. Obrigada, vereadora Rose. Então, nós estamos realmente num momento histórico, sem dúvida. Isso mostra para a sociedade que existe poder executivo, legislativo e judiciário, coisa que em ditadura não existia. Isso demonstra que a democracia vence, sim, e demonstra que não só o ex-presidente Bolsonaro, mas toda a cúpula que tentou fazer o retorno de uma ditadura para o país, está, sim, cometendo crime. E eu vejo vereadores aqui, vereador, lhe parabenizo por ficar também na sessão e ouvir, vereador Iago. Vejo vereadores comemorando e parabenizando quando um policial prende vagabundo, prende isso, prende aquilo. Então, eu acho que tem que comemorar as prisões de quem cometeu crime. Não pode ser uma prisão e uma comemoração seletiva. Quem comete crime tem que cumprir, tem que estar na cadeia. Seja classe A, B, C ou D, não é só bandido pobre que tem que estar preso. Também, mas não só. Tem que ser isento nessa discussão. Então, eu quero terminar, né, dizendo que essa fala é realmente de um país que precisa comemorar isso, uma página que vai estar nos livros de histórias logo, logo, e reforçar, né, a democracia de qualquer um de nós. Nenhum de nós estaríamos aqui, nem eu, nem a extrema-direita, nem ninguém estaria aqui defendendo suas ideias se nós tivéssemos o retorno de uma democracia. Então, isto é exemplar para o nosso povo. Obrigada.
não tem mais nenhum vereador por aqui? Suspenda a sessão um instante, por favor.